Então, bom dia para todos que estão participando aqui hoje. Eu sou Stephanie Amaral, eu sou oficial de saúde aqui do Unicef, fico aqui em Brasília e estou apoiando as áreas, né, de educação e de saúde nessa iniciativa tão promissora que é a Unidade Amiga da Primeira Infância. Pessoal, então agradeço muito a participação de vocês que estão aqui, estou vendo já várias manifestações aqui no chat. É, então, esse webinar, ele é um pouco diferente. A gente quis fazer no Zoom para poder dar a oportunidade de vocês participarem conosco mais ativamente. Entretanto, como a gente vai transmitir para o YouTube depois, a gente preferiu fazer no formato webinário em vez de ser num formato de reunião. Então, como que vai funcionar? Se alguém quiser fazer uma pergunta, vocês podem levantar a mão ou podem deixar uma mensagem no chat pedindo para poder comentar e entrar, e aí a gente dá a permissão para que vocês possam conversar aqui com a gente. Então, hoje a gente se propôs a conversar sobre as plataformas, que a gente vai falar por último, mais no sentido de informação do que de explicação de como que vai funcionar as plataformas. E nós vamos trazer um pouquinho da questão da metodologia para a linha de base. Então, nós temos aqui conosco hoje a Carol Velho, que é da área de educação aqui do Unicef, vou pedir para se apresentar daqui a pouquinho, e o Roger, que é um estatístico que trabalhou muito com a gente na UAP de Fortaleza, que foi a UAP piloto, né? Então, nem Fortaleza foi somente na área da saúde, mas ele tem grandes insumos aí para passar para a gente sobre as possibilidades da linha de base. Então, eu passo agora para a Carol e para o Roger se apresentarem, antes da gente entrar aqui realmente na apresentação sobre a UAP. Carol? Bom, bom dia a todos e a todas. Acho que eu não consigo iniciar meu vídeo. Acho que tem que ter permissão. Ah, Mas eu sou Carol Velho, sou especialista em educação infantil e trabalho aqui também em Brasília, apoiando na área de educação para a educação infantil. Então, a UAP é uma das ações e a gente... a Isabel falou, a Carol não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo ligar meu vídeo, pessoal. Mas assim que der, eu apareço, dou um tchauzinho. Eu estou com um cabelo muito mais pandêmico que esse da minha foto. Gente, essa foto está com o cabelo bem arrumadinho. Carol, será que você consegue agora? Aê, ai, desculpa, gente, eu tinha que fazer um procedimento que eu não sabia. Pronto, Vamos agora lá. foi, com vídeo e áudio, Roger também. Então, eu sou Carol Velho, fico em Brasília, sou consultora nacional para a educação infantil do Unicef e apoio a UAP, entre outras ações, né, iniciativas aí ligadas à educação infantil, à primeira infância. Vai ser um prazer estar com vocês. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Roger. Na verdade, eu sou psicólogo de formação e trabalho como cientista de dados há alguns anos. Então, aqui em Fortaleza, eu dei suporte, na verdade, no desenvolvimento da parte de avaliação e, junto com o Unicef, a gente atuou no cálculo do impacto que a UAP teve na cidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os procedimentos técnicos e matemáticos para aplicar a linha de base e a avaliação, como é que ela pode ocorrer em seu município, certo? Ótimo, obrigada, gente, pela apresentação. Então, vamos lá, eu já vou compartilhar aqui a tela, para que a gente possa seguir aqui. Me confirma se estão vendo a apresentação? Vamos sim. Vamos sim. Então, tá bem. Vamos lá, então, plataformas e linha de base, né? Vou começar pela linha de base. O que que seria isso, né? O que é uma linha de base? Então,
Durante o ciclo de capacitação, que começa inclusive na semana que vem, no dia 5 de outubro, a gente já abre para inscrição e para o início da capacitação, é, já vai ser ali já vai ser pedido que vocês realizem a linha de base. Então, ali a gente vai explicar e pedir o que tem que fazer, né, para a saúde e para a educação. Qual que é o propósito disso? É que vocês possam fazer um delineamento dos indicadores da unidade. E aí eu digo, principalmente os indicadores que a gente pede dentro da UAP, né? Se vocês quiserem aproveitar esse momento para poder colher outros indicadores que vocês acham importantes, ótimo, mas pelo menos os indicadores que a gente pede na UAP, eles deveriam ser delineados nesse momento, durante o ciclo de capacitação. E ele serve para que vocês possam ver quais indicadores que estão ruins, quais indicadores precisam ser melhorados, e aí pensar em ações estratégicas, metas que possam ser alcançadas para que possa ter uma melhor entrega de serviços. Então, ele é um parâmetro mesmo para que vocês elaborem os seus planos de ação e para que a gente siga durante a UAP com o objetivo de certificação no final. Então, partindo aqui, que inclusive é uma parte que está no guia metodológico da UAP, então se você ainda não acessou, está lá no guia metodológico, tanto enviado de forma física para os municípios, quanto ele pode ser encontrado também no nosso site do Unicef, né, www.unicef.org. Você consegue baixar lá o guia metodológico, onde tem todos esses resultados, ações estratégicas e indicadores propostos tanto para a educação quanto para a saúde. Então, como resultado geral, né, da UAP, a gente quer que crianças de 0 a 6 anos tenham acesso ampliado a programas integrados e integrais de saúde e educação infantil. Então, isso de um modo geral. Quando a gente está propondo essa iniciativa da UAP, ela beneficia todas as crianças na primeira infância, mesmo que, por exemplo, na saúde, os indicadores sejam voltados principalmente para crianças de 0 a 2 anos, mas a melhoria dos serviços, a capacitação, ela traz ali uma mudança para todas as crianças que estão atendendo aquela unidade. E aí, um indicador, né, da UAP é o percentual de unidades de saúde de centros de educação infantil participantes do programa alcançando a certificação, no sentido de que essas unidades tenham condições estruturais, atuação de profissionais capacitados para a promoção do desenvolvimento infantil integral e integrado. Então, eu vou começar pela saúde, mas daqui a pouco chega a hora da educação. Então, o pessoal da educação que está aí, segura um pouquinho, que daqui a pouco a gente chega lá. Mas na área da saúde, nós temos 6 resultados sistêmicos. E, às vezes, tem mais de um indicador para cada resultado sistêmico. Ele se diferencia um pouquinho agora, nessa nova edição, da primeira edição que foi feita em Fortaleza, né? Foram feitos alguns, baseado no nosso aprendizado de Fortaleza, foram feitas algumas mudanças, mas o que temos aqui, então? O resultado sistêmico 1, ele é relacionado ao pré-natal, puerpério e período neonatal, então ali o indicador seria o percentual de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, e também colocamos um indicador de sífilis congênita, porque a sífilis ela tem aumentado muito, na verdade, ela é sempre crescente, a sífilis congênita ao longo dos anos. Se eu não me engano, em 2019 a gente começou a ter um pequeno declínio, mas mesmo assim muito insignificante diante de uma linha que somente vem subindo ao longo do tempo. E que acaba sendo, às vezes, um resultado, um proxy da qualidade do pré-natal. Porque no pré-natal devem ser feitos os testes rápidos de HIV e sífilis, e ali a gente já tem a oportunidade de identificar, né, as gestantes que estão infectadas e também de tratar. Então, é um proxy da qualidade, por isso que a gente coloca também, além da quantidade do pré-natal, das 7 consultas, a gente coloca também a questão da sífilis como a questão da qualidade. O resultado sistêmico... Roger, eu não sei se você quer ir comentando um por um. Como é que você prefere?
Acho que vale a pena você já colocar agora alguns Pronto. pontos. Vamos lá. Então, acho que o primeiro ponto é falar de onde a gente vai conseguir essa informação. E aí, como a gente está falando da saúde, muito provavelmente as enfermeiras das unidades, os agentes de saúde, o médico de família que estiver na unidade, ele já tem essa informação lá. Ele sabe, por exemplo, qual é a proporção de gestantes dentro daquele território. O que as profissionais vão ter que estar atentas é só inserir essas informações no lugar correto. Acho que a Stephanie vai falar um pouco mais da plataforma mais para frente, né, Stephanie? Perfeito. Então, lá a gente precisa, a princípio, para o primeiro resultado sistêmico, a gente quer saber quantas crianças nasceram dentro do território num determinado mês, ou seja, esse mês de treinamento, é determinado um período de tempo, de tal dia a tal dia, quantas crianças nasceram e quantas dessas tinham ali 7 consultas ou mais de pré-natal. Aí, a enfermeira, o ACS, o médico, o profissional que estiver lá responsável, assim como toda a unidade, só precisa inserir dentro lá de quantas crianças nasceram nesse período e quantas tinham 7 ou mais consultas de pré-natal. Além disso, a gente quer saber de quantas dessas crianças tinha ali um caso de sífilis congênita, ou quantos casos de sífilis congênitas existiam ativos dentro daquele território, tá certo? Então, essa informação, a Stephanie já falou isso só para reforçar essa ideia, a gente tem 6 resultados, e desses 6, 5 são as informações, os indicadores são atingidos dessa forma. Existem alternativas. Roger, aqui no meu município é muito difícil, eu estou atolado de coisa, eu tenho 14 ACS para gerir, o território é grande, a gente falta equipamento, eu estou atolada, pode ser muito difícil. Perfeito. Você pode conseguir todas essas informações na Secretaria de Saúde. Lembra aquela produção que todo mundo faz para a SUS, que manda, que digita, que às vezes manda para um digitador? São essas informações que vão ser extraídas. Essas informações é que respondem aos resultados sistêmicos, pelo menos 5 deles. Já já a gente explica os 6 que não inclui. Então, tendo isso, desse primeiro muito simples. São todas essas fontes que... Aí eu estou falando rápido, Stephanie, me dá um toque quando eu acelerar. Eles vêm desse lugar. Então, é muito tranquilo conseguir essa informação. É como eu estou complicado, a gente pode ver dentro da secretaria quem pode ser um canal ou uma alternativa, mas, a princípio, essa informação você tem dentro da unidade. Diz aí, Stephanie. Isso mesmo. E aí, lembrando que nós estamos produzindo um documento só sobre avaliação, que vai trazer desde a questão da linha de base, e aí trazendo também os métodos de aferição. Então, aqui a gente está falando mais rapidinho, já direto qual que é o indicador, né? Mas lá vai ter qual a forma de aferição, como é que a gente calcula esse percentual, o que que é o numerador, o que que é o denominador, e acho que aí fica mais fácil também para vocês aplicarem e entenderem o que que a gente está esperando. Mas como o Roger disse, a gente entende que às vezes não é viável, né? Às vezes é difícil conseguir o dado ali na unidade, e aí tem outras formas de vocês conseguirem esses dados. O resultado sistêmico 2, então, ele traz aqui a questão da melhoria do estado nutricional das crianças menores de 5 anos, a partir da promoção do aleitamento materno exclusivo e de uma alimentação saudável para a criança. Então, os indicadores que temos é o percentual de crianças até 6 meses em aleitamento exclusivo e a taxa de crianças menores de 5 anos com peso adequado para a idade. Roger, tem alguma questão que você quer pontuar aqui? Desculpa, são 2 comentários que eu achei relevantíssimos. A Francisca falou, olha, para que alguém não saber, é bom já indicarmos a fonte dessa informação. Essa fonte vai estar nesse material produzido, Francisca. A ideia hoje é conversar meio por cima mesmo. Mas esse material, vocês me lembrou de uma coisa muito importante. A informação dos nascidos vivos não é pelo SUS, é pelo CSV. Ou CSVS. CSV é a extensão de arquivo. Isso, ótimo. E aí, eu sei que tem uma questão de aleitamento materno exclusivo, que é um dado um pouco difícil de ser coletado, né? Nem sempre a gente tem esse dado. Então, eu já passo para o Roger para comentar como que foi feita essa questão em Fortaleza, que eu sei que é um pouco desafiador esse indicador. Perfeito. Fortaleza foi a primeira cidade, na verdade, a ser desenvolvido. O projeto foi desenvolvido aqui a princípio, as meninas que desenvolveram estão aqui ouvindo a gente. E a gente tinha uma peculiaridade. Então, os dados dos 3 movimentos de avaliação, tanto da linha de base, quanto a avaliação mediana e a avaliação final, eles foram produzidos com coletas de dados. Então, a gente ia lá, perguntava, entrevistava mães. Isso, na verdade,
é muito dispendioso, muito caro, muito custoso, mas evitava algumas coisas. Entretanto, quando a gente tem, às vezes, um sistema de prontuário eletrônico no município, até as próprias fontes oficiais do Ministério, dependendo da localidade, o aleitamento materno exclusivo ele é uma variável que pode ter muito erro. Às vezes as pessoas não preenchem corretamente, e isso pode ser um pouco complicado. Então, assim, é importante estar atento. Perfeito. Aí a Amanda, mais uma vez, comenta. O dado de aleitamento materno exclusivo é pelo ESUS, porém não é campo obrigatório. Justamente por não ser obrigatório, que a gente tem uma certa dificuldade no preenchimento desse campo e essa informação pode nem ser consistente. E aí, de novo, a UAP, na verdade, gira em torno tanto de fornecer um atendimento adequado quanto uma produção de informações adequadas. Então, fiquem atentos na hora de observarem isso. Roger, não vai ser possível fazer pelo sistema. Que outras alternativas a gente pode ter? É possível fazer uma entrevista aí, levantar essa informação, entrevistando, conhecendo. Óbvio, isso aí são para locais onde pode ser uma dificuldade mais extrema, do tipo... Fortaleza, a gente acabou que nem optou por esse método, Stefano, porque a gente tinha sempre, a princípio, as entrevistas. Então, assim, é um processo mais demorado, é um processo mais custoso, não só do ponto de vista financeiro, mas também de tempo, mas tem uma informação um pouco mais precisa. Então, dependendo da localidade, aí a Amanda traz de novo esses pontos, pode ser uma alternativa viável, tá certo? Caso, a gente não consegue nem fazer entrevista, nem os sistemas são confiáveis. A gente pode sentar juntos e pensar em alternativas, mas essa informação é fundamental. E aí, só tocando no que a Stephanie estava dizendo, a linha de base, na verdade, vai servir para a gente comparar a evolução das unidades para ter essa informação inicial. Então, beleza, depois do programa, como foi que isso aconteceu, o que foi que mudou, o que ainda precisa ser avançar, o que a gente precisa mudar. Então, é muito importante que essa informação que vai ser coletada a princípio, ela tenha qualidade, para que a gente garanta que tudo isso, que todo esse processo, na verdade, ele é o mais preciso e isonômico possível. E aí, meu tio traz uma lembrança. Todas essas informações fazem parte dos sistemas oficiais. E um dos objetivos da seleção desses dados foi fortalecer e incentivar o uso desses sistemas oficiais. Perfeito. Meu tio foi uma das pessoas que pensou esses indicadores, justamente encaixando em sistemas oficiais para que a gente conseguisse facilitar e nem todo mundo precisasse fazer uma pesquisa de campo, como foi o caso de Fortaleza. Não sei se eu te respondi, Stephanie. Sim, respondeu sim. Eu estou vendo, inclusive, aqui que a Ananda colocou também, que acha que os dados podem ser cruzados com a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e com os dados de consumo alimentar e nutricional do Bolsa Família. Sim, pode... Seria perfeito. Desde que tenha, né, naquela capital, que esteja funcionando bem. A gente teve algumas questões com alguns municípios do selo, que eram municípios menores, e que tiveram alguns problemas em relação à estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Mas se está, né, dá um trabalhinho, mas a gente consegue cruzar os dados. Sim, se está em A Amanda é uma funcionamento... mulher muito corajosa, né? Que ela me solta um trabalhinho. Pois é, não é trabalhão, trabalhão, mas pode ser feito sim, e seria ótimo, com certeza. Passando então para o resultado sistêmico 3, ele se refere à vacinação de crianças. Então, eu já aproveito aqui até para fazer um advocacy em relação a isso, porque as coberturas vacinais, elas vêm diminuindo desde 2015, e a gente está muito preocupado em relação à cobertura vacinal após a pandemia, porque parece que teve uma queda drástica aí a partir da pandemia. Então, realmente nós precisamos retomar e ter mais atenção em como fazer nas unidades para aumentar as coberturas vacinais. Eu deixo também para o pessoal da saúde, nós temos um estudo do Unicef, eu posso tentar colocar no chat depois, que quando eu não estiver compartilhando a tela, mas é um estudo sobre motivos em relação à cobertura vacinal. Nós fizemos um estudo qualitativo, pesquisando junto às famílias qual que era a opinião delas do porquê que não estavam levando as crianças para vacinar. E tem algumas questões importantes que eles trazem em relação às unidades de saúde. Então, acho interessante, se vocês quiserem dar uma olhada também para ajudar no embasamento aí de ações estratégicas para ajudar nessa melhoria da cobertura vacinal. E aí, quanto ao indicador,
ele é o único indicador que a gente já traz uma porcentagem que a gente quer de resultado, que é difícil, mas a gente considerou 95% de cobertura porque é o indicado para considerar ali a população protegida, né? Então, não sei se o Roger quer complementar alguma coisa, seguimos? Seguimos aí, só um ponto interessante, por que que a gente não colocou a cartela completamente, o calendário de vacinação, esquema vacinal completo? A ideia é avaliar justamente o poliomielite, tríplice viral, que são as últimas vacinas a serem aplicadas, então o ideal é que se essa criança teve essas, é mais simples, e aí a Amanda, acho que vai entender um pouquinho quando for mexer no banco de dados, que é mais tranquilo verificar só essas vacinas para acelerar esse processo, para dar mais velocidade, mais autonomia para os municípios executarem esses cálculos, e aí é uma continha simples, no Excel mesmo você consegue fazer. Se a gente tivesse lá um banco completo, um calendário vacinal, seria um pouco mais difícil. Então, a ideia é justamente facilitar ao máximo para que a gente não, nem perca precisão, nem perca a informação, mas que a gente tenha isso de uma forma simples. Isso. E a ideia também de colocar tríplice viral e pólio é porque a gente teve o retorno ali dos casos de sarampo, é, inclusive, no ano passado, tiveram vários casos que foram notificados em meio à pandemia, o que dificultou mais ainda, né? Nós temos uma crise dentro de outra crise, então é uma preocupação a questão da tríplice viral, e também existe uma preocupação muito grande em relação à volta da polio. Então, por serem duas vacinas, assim, duas doenças que estão aí com um retorno, uma probabilidade de retorno, então a gente também quis focar nessas duas. O resultado sistêmico 4, então, é a questão da saúde bucal. Então, o indicador é o percentual de crianças com duas ou mais consultas de puericultura odontológica nos primeiros anos, e esse foi, assim, um dos resultados de destaque que nós tivemos em Fortaleza. Roger, não sei se você quer trazer um pouquinho sobre isso. Demais, eu só queria fazer dois comentários antes. O primeiro é da Gerli, que é uma das idealizadoras do projeto, que foi quem tocou, que estava lá na ponta, conversando, gente, vamos aqui, e ela comenta que a UAP aqui em Fortaleza, além do objetivo inicial, que foi melhorar a puricultura nos 1.000 primeiros dias de vida, como resultado secundário a melhoria dos registros desses atendimentos, que isso era um outro problema. Então, a gente tinha muitas unidades que realizavam todos esses atendimentos que a gente está falando, mas não registravam. E o que a gente avaliava era o registro desses atendimentos. Então, a ideia é, óbvio, melhorar a puericultura nesses 1.000 primeiros dias e também incentivar os profissionais para que eles registrem os atendimentos que são feitos. Você vai estar lá na unidade, às vezes, depois eu anoto, depois eu boto, isso aqui é só um adesivo que eu vou colar aqui. Mas não, isso é fundamental para, olha, tá vendo? Tá funcionando, tem andado. Hoje conseguimos indicadores com mais facilidades. De fato, o resultado sistêmico 4 de saúde bucal. Primeiro que era sempre um choque quando a gente dizia, mas seu filho aí com até 6 meses, ele teve quantas consultas com dentista? Um dentista, mas ele nem dente tem. Como é que isso era feito? Porque às vezes o instrumento utilizado à época não tinha espaço ainda para o registro da consulta odontológica. Era colar um adesivo, era simplesmente pegar um adesivinho e colar. Então, assim, a princípio, o prefeito ali comenta, os dentistas não tinham esse hábito. Então, a princípio pode ser uma coisa muito estranha, nossa, mas consulta odontológica para uma criança de menos de 2 anos, não é muito cedo. Mas a ideia é justamente isso. E quando a gente compara Fortaleza antes e depois da UAP, a gente vê ali foi um indicador que mais cresceu. Os dentistas, de fato, tanto começaram a realizar esse atendimento, como começaram a registrar os atendimentos que já aconteciam. Isso é muito bom, porque a gente mostra, olha, o efeito que a UAP teve. A gente tem aí a quantidade de crianças sendo atendidas aumentadas, fora os profissionais atuando também ativamente para o registro e para o processamento dessa informação. Então, foi um dos indicadores que a gente ficou mais feliz, a gente foi um impacto quando a avaliação de impacto, a gente usou dados do sistema de prontuário eletrônico da cidade, e quando a gente compara unidades que participaram do programa com unidades que não participaram, o efeito é expressivo. Então, a gente tem aí as crianças que faziam parte desse programa tinham um número de consultas muito maior. E aí, óbvio, a gente pode derivar disso e inferir que elas tinham ali uma saúde, um cuidado com a saúde bucal muito mais próximo e muito mais acompanhado pelas unidades, óbvio, com todo o suporte à mãe desenvolver isso tudo e fomentando a autonomia dos pais, né? Isso mesmo. É,
O resultado sistêmico 5, então, já passando para o próximo, é crianças de 0 a 2 anos com consultas de puericultura segundo os parâmetros do Ministério da Saúde. Então, nosso indicador é o percentual de crianças com 9 ou mais consultas de puericultura em meses distintos até 24 meses. Roger, tem algum ponto que você quer levantar? Tranquilo, é exatamente isso. Aí, de novo, o registro dessas consultas, como é que é feito? Às vezes a gente tem consultas de puericultura que são registradas como outras coisas, consultas que não são registradas. Então, o movimento, como a própria Gelli falou aqui no chat, como a gente já tem discutido, é realizar isso, entender onde a gente consegue esse dado, mas também estimular o preenchimento de documentos oficiais. Então, é exatamente isso. Aí, na verdade, Stephanie, antes da gente entrar no sexto, que é um pouquinho mais detalhado, só queria fazer memória à pergunta da Amanda, que é qual o período que será os dados dessa coleta de dados. Fortaleza, a gente trabalhou com um período de um mês, então a gente tinha ali, entre tal mês e tal mês, quantas crianças a gente tinha com a faixa etária que era de interesse para a gente. Lembrando que essa criança já tem que ter completado o período. A princípio, aqui em Fortaleza, a gente utilizou crianças de entre até 1 ano de idade. E a consulta era para saber se até 6 elas tinham isso. Então, a gente tem que estar sempre atento que, beleza, crianças com 2 ou mais consultas nos 2 primeiros anos. Então, uma criança de 1 ano e meio não entra nessa conta. A gente tem que ter crianças que já têm 1 ano de idade, certo? Ou 2 anos, na verdade, para olhar se, de fato, a gente tem feito isso. E aí, de novo, avaliar a viabilidade disso, como é que isso é possível ser feito, e estar sempre atento. Acho que vale a pena, né? A gente adicionar isso, explicar isso um pouco melhor, Amanda, no documento que vai ser produzido ainda para avaliação, o período onde você consegue pegar esses indicadores. Cidadão. Não sei se eu respondo a Amanda logo, Stephanie, o que você prefere? Pode responder já. A Samara está perguntando se a produtividade dos BS aqui em Fortaleza são 100% PEC. Esse indicador 6, o ESUS não registra. Menina, o indicador 6 a gente chega já, que ele é um pouquinho mais detalhado do que isso. De fato, a gente não vai pegar pelo ESUS ou por outro sistema. Se eu puxar por de puericultura em um determinado período de tempo, ele vai me dar o quantitativo total de consultas de puericultura. Perfeito, isso é muito importante. E aí eu vou falar para a Amanda e outras pessoas que podem trabalhar com epidemiologia ou operar os sistemas da Secretaria de Saúde. A depender do sistema, e aqui em Fortaleza a gente tem um prontuário eletrônico específico, eu consigo essa lista nominalmente, eu consigo saber. E aí eu sugiro como chave primária, Amanda, na verdade, o cartão do SUS. Ananda, quem é a Amanda, gente? A Ananda, eu juro que eu fui alfabetizada, Amanda. A minha sugestão, na verdade, é que a gente use o cartão do SUS da criança como chave primária, em detrimento do CPF. A criança pode não ter CPF, às vezes o CPF tamanho pode ter mais de uma criança, o cartão do SUS pode ser o mais interessante. E aí eu sei que pode ser realidade de alguns, e eu venho do interior do Maranhão, inclusive, então lá a gente tinha pessoas que tinham mais de um cartão do SUS. Isso é uma prática que era comum há um tempo atrás, tem sido desestimulada pelo Ministério, mas é possível. Então fiquem atentos quando forem operar bancos de dados para isso. Essa chave primária ser o cartão do SUS, uma vez que a gente consegue observar os procedimentos, consultar em outras coisas e utilizar essa informação para outras consultas. E aí a própria Ananda deu uma dica, a gente podia pegar os dados lá do segurança alimentar, da assistência ou outras informações. E aí, de novo, a dificuldade é colocar esses sistemas para conversar. Que chave primária que a gente tem para identificar esse mesmo sujeito? Então, aqui a gente tem o cartão do SUS, lá a gente vai ter o CAD único, o número do CAD único, esse número para a família, apesar de ter desagregado para cada membro. Então, assim, colocar esses sistemas para conversar é uma grande dificuldade. A gente tentou em Fortaleza, mas esbarrou em alguns processos que deram muito mais trabalho e que demorariam muito mais tempo. Então, assim, a princípio, como eu falei, essas informações podem ser levantadas na ponta, dentro da unidade, lá no momento em que a enfermeira e os agentes de saúde estão produzindo a informação para ser lançada no sistema, ou ela pode ser consultada direto lá na secretaria, e aí a Ananda vai ser essa pessoa na cidade dela, para justamente levantar essa informação. Mas fiquem atentos em que chave primária será utilizada, e o interessante é que essa informação seja passível de ser desagregado em sujeitos. Eu preciso saber exatamente quem são sujeitos. Porque um outro fenômeno gigantesco, pois é, então assim, é possível bolar estratégias, né? Não tem todos os assim, da menininha aqui em Fortaleza, que tem 3 milhões, eu acho, não lembro de cabeça, mas de fato é um banco gigantesco e aí precisa atender isso. Um outro ponto
acabei me esquecendo. Desculpa. Dessa produção de informação de como isso tem que ser coletado e desagregado. Dependendo da cidade, pode ser que a gente não encontre esse sistema todo solto, todo junto. Então, é possível, tem que estar atento. Uma outra informação super importante é perceber aquelas crianças que, às vezes, dependendo do território da unidade, ela pode, sei lá, incluir famílias de classe média ou prédios, que a família vai lá na unidade de saúde, leva a criança, mas o pediatra, de fato, a criança é completamente acompanhada por médicos de plano, médicos privados. Então, assim, levar em consideração, de fato, as crianças que são acompanhadas por essa unidade. Aqui em Fortaleza, a gente tinha alguns casos disso, de crianças. Isso, como eu falei, a gente conseguiu essa informação uma vez que a gente entrevistou as mães. Isso vai ser útil muito mais no resultado sistêmico 6. Para os outros indicadores, é importante que essa criança seja avaliada, contabilizada e entre no quantitativo. A gente perguntava, você tem um hábito de ir na unidade, você tem frequentado, a criança faz acompanhamento na unidade, mas não, eu vou lá às vezes para vacinar, para alguma outra coisa. Então, especialmente no resultado sistêmico que Stephanie vai apresentar agora, isso pode ser um pouco mais detalhado e tem que ser avaliado se a gente vai ter válida para o levantamento dessa informação. Certo. Vou passando para o 6 e acho que a gente vai continuar um pouquinho essa discussão a partir do 6, né? Mas o resultado sistêmico 6, ele é o mais complexo e ele é um resultado que não vai ser medido pelo sistema, né? Ele vai ter que ser medido de forma presencial. Então, o resultado sistêmico 6, ele é a base, na verdade, da UAP, né? Porque a UAP, ela foi pensada justamente a partir do fato de que as pessoas não estavam usando a caderneta da criança, e com isso, os dados ali da criança não estavam devidamente escritos dentro da caderneta, o que auxilia tanto o profissional quanto a família, né? Os dados escritos e para a mãe podendo ver o que está ali na caderneta, isso empodera também a família em relação ao crescimento e desenvolvimento da sua criança. Então, foi justamente pensado, principalmente em relação ao uso da caderneta, e estando tudo ali na caderneta, quer dizer que a gente está fazendo consultas direitinho, que a gente está averiguando o que tem que ser realmente averiguado. Então, muitos, inclusive, dos indicadores, eles se apoiam em questões que estão ali presentes na caderneta. Então, o que é aqui o nosso indicador? É o percentual de cadernetas da criança com anotações adequadas em amostra estabelecida pela iniciativa para cada unidade participante. E aí, dentro da caderneta, tem vários pontos que a gente pede que sejam colocados lá na hora dessa averiguação ali da caderneta. Então, vou passar aqui rapidamente por elas, que é primeiro, as anotações adequadas o registro da quantidade de consultas pré-natal, então isso é desde a gestação, o registro da realização das triagens neonatais, as anotações da consulta da primeira semana, anotações das consultas de puericultura, anotações sobre aleitamento materno até os 6 meses, sobre alimentação complementar, o registro das medidas antropométricas, então peso, comprimento encefálico, perímetro encefálico, comprimento da criança, registro da avaliação e classificação do desenvolvimento infantil nas consultas de puericultura, registro da aplicação das vacinas e registro das consultas odontológicas. Então, seria tudo isso. E aí, eu passo para o Roger comentar como que isso foi feito em Fortaleza, mas também já deixo uma pergunta para o Roger, se o indicador anterior, ele pode também ser usado a partir da base da caderneta, porque na caderneta a gente anota as consultas de puericultura. Então, para facilitar, será que poderia ser utilizado? Excelente questão, Stephanie. E aí, de novo, eu já estou me empolgando, porque esse é um assunto que eu acho muito massa conversar e debater. E aí, se eu falar rápido, faz uma cara feia, briga comigo, vai dar certo. Aí no chat também, desse moral, menino, vai devagar. Vou fazer. Aí eu estou vendo vocês só aqui, né? Então, o resultado sistêmico, ele é, como o Stephanie explicou muito bem, ele é um pouquinho diferente dos demais. Ele, de fato, é uma pesquisa do tipo levantamento. E aí a gente tem alguns passos antes de realizar. Primeiro, é fundamental definir um comitê científico na sua cidade. Por quê?
Imagina que você está ali e tem que tomar uma decisão. Aí você toma a decisão sozinho. E aí quem toma a decisão sozinho arca sozinho com essa decisão. Então, o ideal é que você tenha montado um comitê que essas decisões mais complexas, que podem, em alguma medida, interferir no resultado, sejam tomadas em colegiado, para que muitas pessoas debatam. E aí é fundamental incluir pessoas que estão na ponta, que sabem como a coisa funciona, incluir pessoas que entendem dessa parte mais técnica, um epidemiologista, um cientista de dados, um estatístico, alguém que seja capaz de discutir alguns aspectos. A partir disso, o comitê define como essa coleta vai ser feita. E aí, em Fortaleza, a primeira que foi coletada pelos profissionais, a gente usou uma pesquisa do tipo censitária. A gente ouviu todas as crianças ou todas as famílias que tinham, eu estou olhando para o lado que eu estou vendo no chat, que estavam lá registradas dentro das unidades. Entretanto, nos outros movimentos, isso foi muito difícil. Você imagina, a gente entrevistar aí 2.000 famílias, 3.000 famílias. Isso é muito, muito, muito grande. Então, o que a gente sugere? Que o município aplique técnicas de amostragem, e aí, se possível, amostragem proporcional. Então, para cada unidade, a gente tem uma amostra de crianças inscritas ali, a gente sabe qual é a população de crianças dessas unidades, e a gente calcula uma amostra representativa e 95% de intervalo de confiança, 5% de amostral, essa parte mais técnica o comitê vai decidir e definir, para que, então, essa informação seja coletada. Um instrumento de coleta de dados, ele tem que contemplar todos esses pontos que estão aqui, que a Ananda está falando aqui no chat agora, que Stephanie está falando. A gente precisa que ele tenha minimamente isso. Muito provavelmente o material que a gente vai enviar para a produção da avaliação, essas informações já vão estar contidas. E aí a Stephanie faz uma excelente questão. Se eu quiser levantar outras informações ou informações dos outros resultados, eu posso? Tranquilamente. Você tem total liberdade para avaliar essa informação, desde que você reconheça, olha, pode ser que o município X tenha levantado a população porque fez pelo sistema, mas a gente optou por fazer uma coleta desses dados. A gente tem amostras representativas. Isso só tem que estar descrito nos relatórios, tem que estar descrito no processo de trabalho, para que fique evidente e muito preciso que tipo de informação ou que fonte de informação foi utilizada. Entendi, Roger. Então, a gente vai coletar de 1 ao 5 pelos sistemas e o 6 a gente vai fazer por isso. A gente reuniu aqui um comitê científico, a gente olhou lá o instrumento e a gente decidiu adicionar questões. A Geli lembra que vamos ter dados de crianças que possuem caderneta de saúde, de crianças que possuem caderneta de saúde da criança. As duas cadernetas antigas, perfeito. Paginação diferente, é fundamental também estar atento dentro do processo de tratamento. Aqui em Fortaleza, a gente teve uma série de estudantes que coletaram esse dado. Então, lá eles foram para a SOCEP, a gente fez um treinamento com esses estudantes e eles foram a campo. Na coleta de e-mail, a gente tinha um volume massivo ali de informações, a gente coletou isso em 2, 3 dias. E aí tiveram unidades que teve mais tempo, a gente aproveitou um dia de vacinação, e esse dado foi coletado dessa forma. A avaliação final, a gente teve um grupo menor de profissionais, e aí, de fato, foram pesquisadores contratados para essa coleta de dados, esses recenseadores. Foram a campus, foram treinados, e eles levantavam essa informação. E isso é muito interessante definir. Por que a gente tem pessoas externas fazendo e coletando os dados do resultado sistêmico 6? Porque é fundamental garantir a precisão dessa informação. E, muitas vezes, evitar erros de observação. O que eu quero dizer com isso? Tem famílias que têm o hábito de levar a criança no posto. Então, se eu tenho aqui um ACS coletando essa informação, aplicando esse questionário, coletando as informações direto da caderneta de saúde, eu posso ter ali um viés de escolha. Às vezes a pessoa é mais fácil coletar aquela que está sempre ali no posto, e isso pode não representar a realidade com precisão. Então, um agente externo fazendo essa avaliação, às vezes uma equipe de estudantes ali da área da saúde, ou uma equipe contratada, dependendo das condições que o município der para vocês atuarem, pode ser mais precisa, mais rápida e pode dar resultados mais fidedignos à realidade. Então, de novo, a gente quer uma amostra dessas pessoas que coletem esses instrumentos. O instrumento ele tem alguma liberdade de ser alterado. É fundamental que essas questões principais, que são essas que estão aí, sejam feitas da forma que foi indicado. A ideia, no final das contas, é, de fato, montar um grande volume de informação para que a gente possa mostrar como essas unidades estão evoluindo, a gente poder aí avaliar resultados em diferentes cidades, comparar e desenvolver estratégia para que juntos possamos
avançar no cuidado e na atenção à saúde das crianças. Entretanto, é super possível adicionar questões, informações que podem ser relevantes para o município. Sei lá, o município está passando aí por uma emergência, algo muito específico dele. A gente tem aqui um surto de dengue, e isso está anormal para além das taxas do Brasil. A gente pode coletar essa informação tranquilamente. Vocês podem aproveitar o ensejo de que essa informação está sendo levantada para, então, levantar outras informações. Todos os 5 resultados sistêmicos e o indicador número 6, eles devem ser coletados em 3 momentos. E a gente vai explicar um pouco mais para frente na avaliação. Nessa linha de base, que a gente vai servir para comparar, que pode ser o nosso pré-teste, daí o nome que você quiser chamar, a gente vai ter uma avaliação no meio do processo, que é para justamente direcionar, olha, unidade. Vocês estavam bem, aí vocês deram uma pioradinha. O que foi que aconteceu? Vamos desenvolver estratégias aqui para melhorar especificamente o aleitamento materno, ou as consultas de saúde bucal, o que a gente pode fazer? É justamente essa avaliação do meio é para a gente observar o que está acontecendo e fazer ajustes caso seja necessário. Para a avaliação final ser de fato uma avaliação, e a gente vai comparar o resultado da avaliação final com a linha de base. Mostrar, olha, tá vendo quanto vocês melhoraram? Vocês melhoraram aqui. Aqui. Saúde bucal. Desculpa, chefe, para falar. Não, pode falar. É que eu vi você ligando o microfone, eu pensei que você ia comentar alguma coisa. Não. E aí a Valdez tem um comentário. 2 grandes desafios: o baixo registro das anotações na caderneta de saúde e a falta desta para distribuição. Perfeito, Valdez. Sendo que essa linha de base não são crianças que têm hoje aí 2 anos de idade. A gente tem que ver mais ou menos e calcular isso direitinho de qual essa criança já tem que ter completado esses 2 anos, porque informações são coletadas para trás. Então, assim, acho que há 2 anos atrás eu não sei de que cidade você é, mas como é que estava a distribuição de cadernetas aí, de novo. O registro, o baixo registro, como até a Gerli já apontou aqui no chat, é fundamental. E isso foi uma dificuldade, a ausência desses registros, e foi uma coisa que a UAP pressionou, e uma UAP disse, gente, vocês têm que começar a registrar direito. Eu sei que parece chato, sim, Ananda, as idades serão padronizadas. Os indicadores, na verdade, já estão padronizados para até 2 anos. A história é um pouquinho voltar aos outros indicadores, Stephanie. Pronto, ó, tem taxa de crianças menores de 5 anos com peso adequado para a idade, crianças nascidas vivas, então a gente tem o período. Mas até 2 anos, ou até 2 anos, 11 meses e 9 dias. Na verdade, até 2 anos, limite ali. A gente teve essa discussão aqui também. Eu preciso só mutar para passar um carro aqui. Porque são os primeiros 1000 dias, né? Então é até a criança completar mais ou menos, completar os 24 meses, na verdade. E aí, Roger, acho que o que a Ananda está perguntando é a questão do resultado sistêmico 6. Porque se vai olhar a caderneta, então vocês fizeram em Fortaleza das crianças que já tinham mais de 2 anos. A questão, mas aí eu também coloco uma pergunta aqui, porque depois do tempo de implementação da UAP, são 18 meses, né? Então, não quer dizer que a caderneta vai ter melhorado se a gente continuar pegando crianças acima de 2 anos, porque eles não vão ter pego o tempo ali da caderneta sendo preenchida. Então, como foi feita essa questão? Perfeito. Aqui em Fortaleza, a gente começou esse primeiro movimento considerando 6 meses. Então, a gente tinha aí um intervalo plausível para dar o tempo da UAP com 6 meses. Então, o primeiro momento, na linha de base, a gente levantou muita informação e isso foi útil, porque, na verdade, os próprios profissionais produziram essa informação, como eu falei, e a gente tinha de crianças até 2 anos. O comitê científico debatendo falou, olha, de fato, como você mesmo apontou, Stephanie, não tem viabilidade para isso. A gente vai, especialmente que aí é fundamental lembrar, o resultado sistêmico 6, ele foi todo o piloto aqui em Fortaleza. Foi tudo isso que Fortaleza fez, aplicou, desenvolveu e viu que funcionava, que não funcionava. Os outros indicadores, eles foram adicionados a partir das nossas experiências. O que foi que a gente aprendeu com esse processo? O que foi que a gente aprendeu que dá para acelerar? O que foi que a gente viu que é melhor retirar? Então, alguns elementos foram retirados porque não faziam sentido ou eram interessantíssimos, mas eram super complicados de serem acessados, de serem produzidos. A partir disso, em Fortaleza, a gente considerou crianças de até 6 meses. Então, assim, ela tinha que ter completado 6 meses até na data, um dia antes da coleta do dado. Então, assim,
A gente tinha de crianças que tinham, e a gente também tinha intervalo, tinha que ter entre 6 meses e 1 ano para a gente avaliar esse intervalo, né? A criança, naquele momento da entrevista, tinha que ter entre 6 meses e 1 ano, e a gente queria saber informações de até 6 meses. Ah, Roger, a criança que eu estou entrevistando, ela tem 7 consultas, mas a 7ª consulta foi feita quando ela tinha 8 meses. Essa consulta não é considerada. A gente levanta informações até 6 meses de idade. Isso na experiência de Fortaleza, certo? Cal comenta. Então, penso que no momento desse feedback da avaliação dos resultados, quando possível, claro, realizar um encontro com os atores envolvidos das unidades para celebrar e reconhecer os resultados positivos, pois isso pode incentivar a melhoria dos indicadores que ainda precisam ser considerados. Cláudio, você fez um comentário incrível. Aqui em Fortaleza, a gente certificou as unidades, né? A SOCEP, a Prefeitura, o Unicef, todos estavam envolvidos nesse processo, e houve uma certificação de unidades amigas da primeira infância, aquelas unidades que tiveram um excelente desempenho. Tiveram as unidades que tiveram um desempenho incrível, mas não obtiveram o score, a pontuação ali para ser certificada. Elas foram reconhecidas. Nossa, você foi reconhecida pelo seu esforço. E tiveram unidades, óbvio, que tiveram ali uma nota mais baixa. E foi feita uma devolução individual. Então, esse evento de certificação, ele serviu para certificar e celebrar as melhores. Mas para as unidades que não conseguiram ser certificadas, houve sim um processo devolutivo. Então, a ideia é desenvolver um trabalho mais voltado ali para o desenvolvimento. Quando a gente pensa em tecnologias leves de cuidar da atenção à saúde, aí o Emerson Merri vai falar muito mais sobre isso, a gente precisa ter isso, e aí o Gastão também vai falar sobre esses modos de gestão de saúde dentro da equipe. É fundamental que a gente esteja amparado por esses dados para chegar e dizer, olha, gente, o resultado foi esse. O que foi que aconteceu? A gente teve alta rotatividade de profissionais, vamos tentar interpretar esse resultado aqui em conjunto. Então, a equipe da prefeitura sentou com cada uma das unidades, e aí está aí Gerli no chat que pode confirmar isso. Elas foram apresentar os resultados de maneira individual, mostrando, olha, era assim, deu para isso, ficou assim, vamos ver, vamos elaborar um projeto, vamos traçar metas específicas, vamos ver 37 vezes, exato. Vamos avaliar de fato o que é isso. Então, a ideia não é sair distribuindo selo, deu certo, melhorar o serviço, aumentar a atenção à saúde dessas crianças. Então, assim, as unidades vão ter essas informações, é feita ali de novo uma avaliação final, é feita essa devolutiva após esse processo, tudo isso é debatido, para que os profissionais, de fato, sejam parte ativa de tudo isso. A Nelis comenta, o período da implementação, realização da linha de base até a avaliação final serão de quantos meses? Permanecerá 12? Acho que Stephanie pode dar uma informação mais precisa. São 18 meses total de implementação, sendo que a gente tem ali mais ou menos 2 meses, que são a adesão das unidades e a capacitação, o ciclo de capacitação. Então, até fazer a linha de base, né, depois do ciclo de capacitação, então eu diria que dá aí aproximadamente de 12 a 14 a 16 meses aí de implementação. E, gente, eu queria até aproveitar para colocar, então, a importância do comitê científico, porque a gente está colocando aqui questões como foi feito em Fortaleza e como a gente está propondo que seja feito, mas na saúde a gente sabe que cada capital tem a sua particularidade em relação aos dados, em relação ao que pode ser feito. E aí, se não pode ser feito do jeito que a gente está propondo, por alguma questão da capital, e vocês querem propor uma outra forma, isso tem que ser discutido com o comitê científico, que pode aprovar a forma que vocês vão propor. E aí eu coloco isso também em relação ao desabastecimento das cadernetas, porque, claro, se não tem caderneta, não tem como fazer, né? Nessa questão da linha de base, a gente pode sim pegar de crianças que já tenham 2 anos, porque a gente já pega os dados completos e vê como que as cadernetas estão sendo preenchidas. Então, pode ser que tenha tido caderneta naquele momento para a linha de base, mas pode ser que na hora da avaliação não vai ter tido caderneta suficiente. Então, tudo isso a unidade vai ter que conversar, passar essas questões para o comitê científico para pensar como que vocês vão fazer, se vocês vão atrás só das crianças que tiveram caderneta, ou se vai ter uma outra forma, ou se esse indicador não vai poder ser considerado de forma nenhuma, isso vai ter que ser tudo ser conversado aí dentro do contexto.
E aí, eu só queria dar um exemplo que também está no guia metodológico, que é um exemplo de um plano de ação. Nós colocamos lá uma unidade que colocou uma unidade que a gente achou que foi exemplo na elaboração de um plano de ação a partir da linha de base. E aí vocês podem encontrar para todos os resultados da época, né, que são um pouco diferentes, são aplicados para o contexto de Fortaleza, mas que já dá um exemplo bem interessante para a gente a ser seguido. Então, por exemplo, essa unidade colocou aqui para o resultado sistêmico 2 de aleitamento materno exclusivo, eles colocam um indicador, um método de aferição que eles utilizaram, que é inclusive um pouco diferente do método de aferição que a gente está propondo. Então, aqui a gente já vê uma diferença, porque é diferente de como o Ministério da Saúde mede. Mas ok, passou desse jeito, então assim eles calcularam. E aí eles viram que a linha de base deles foi 48,8%. E eles colocaram como meta alcançar 60% das crianças em aleitamento materno exclusivo, que é uma meta audaciosa comparado com a meta brasileira, inclusive. E aí eles colocam algumas estratégias interessantes pensando em como que eles vão aumentar essa meta. Então, por exemplo, reforçar orientações sobre aleitamento materno nas consultas de pré-natal. Então, o pré-natal ele tem que desde o pré-natal tem que estar abordando a questão da amamentação. Promover palestra em sala de espera sobre aleitamento materno. E aí eles colocam aqui os estagiários de universidades, né? Às vezes, muitas unidades têm pessoas de universidades que vão lá fazer estágio que podem promover essas palestras. E aí eu coloco aqui também essa questão do envolvimento das universidades na UAP, que ele é possível e ele pode auxiliar muito e pode ser necessário, né, como o Roger colocou também, para a coleta de dados, inclusive. Busca ativa de puérperas com dificuldade de amamentação, enfatizar a importância do aleitamento materno em todas as consultas de puericultura. Então, a gente colocou ali, né, é um dado que não é obrigatório preencher, mas quando a gente presta atenção e coloca isso como uma meta, então, vai enfatizar a importância em todas as consultas de puericultura e vai anotar também, vai colocar esse dado lá. Eles colocaram aqui uma estratégia também de entregar um certificado para as mães que amamentassem exclusivamente até os 6 meses. E divulgar uma sala de apoio à mulher que amamenta, para que todos os profissionais poderiam fazer isso para auxiliar aí na amamentação. Eu estou vendo aqui, então, a Nanda colocando que nesse processo de definição de linha de base, de quais maneiras o comitê científico pode contribuir para as unidades? Seria no apoio da definição dos indicadores e processos? Roger, você quer comentar da experiência de Fortaleza? Tranquilo. Aí essa, de fato, é a Amanda. Olha aí. É a Amanda, Essa é é a Amanda, verdade, olha não aí. é a Ananda. Entendi agora. Amanda, excelente questão. O comitê científico, ele acompanhou, na verdade, todo o processo. Como te falei, Fortaleza fez piloto, a gente estava testando, aqui foi desenvolvido. Sim. E a outra foi muito também. E nesse desenvolvimento, a ideia é que Amanda do Rio, a ideia é que justamente eles acompanhassem. Então, todas as decisões de mudança de instrumento, de forma como os dados iam ser coletados, de como isso foi levantado, era debatido junto com esse comitê científico. O comitê científico também foi quem elaborou, a princípio, como o treinamento foi feito para as unidades. Então, assim, as unidades passaram por esse treinamento desenvolvido e ali com a chancela do comitê científico. Então, a princípio, esse comitê de tomada de decisão, mas é ele quem aprova todo o material que vai ser utilizado, desde a coleta de dados até o treinamento, até outras fontes de informações. Então, assim, eles devem, na verdade, indicar esses processos, contornar dificuldades, estabelecer essas organizações. Aí tem um outro detalhe que é da idade que vai ser inclusa. E a Ananda falou alguma coisa, acho que a Annelise também, só para confirmar o entendimento. A variação de dados pode ser considerada de crianças de 0 até menos de 2 anos, certo? Perfeito. Em Fortaleza, como eu falei, a ideia, a gente levantou na linha de base de crianças até 2 anos, e ali, para garantir a execuibilidade, a gente considerou crianças de 6. A Stephanie vai dar uma... a gente pode voltar isso um pouco melhor. E aí a Ananda falou um detalhe que é interessante. De alguns sistemas, você não tem a idade de fato como variável contínua, você tem ela variável categórica. Se você tem ela como categórica, vai dizer menos de 1 ano, menos o que, isso pode ser uma questão.
O ideal mesmo é que a gente encontre essa informação desagregada e que, de fato, tenha a idade daquela criança naquela consulta, naquele registro. Então, ela fez uma consulta de saúde bucal, a dentista era fulana de tal, e ela tinha tantos dias. Se não for possível, a gente pode ver lá a data que a criança nasceu, a data de nascimento, menos aí a distância dessa data de realização dessa consulta para saber qual a idade dessa criança nesse momento. Porque, de fato, se você for puxar menos de 2 anos, vai aparecer uma galera. Ou menos de 3 anos, vai depender aí do prontuário eletrônico, de como ele foi produzido, de como é que esse banco de dados está funcionando. Stephanie? Então, eu estou vendo que a Nanda levantou a mão. Eu vou permitir falar, então. Vocês me ouvem? Sim, sim. Gente, eu estou muito preocupada com essa questão da idade. Bom dia a todos, inicialmente, né? Eu sou a Nanda, aqui de São Luís, coordenadora de atenção à mulher, criança e adolescente, enfermeira. Eu estou bem preocupada com essa questão da idade, porque, assim, eu entendo que vocês querem pegar os primeiros 1.000 dias, né? Mas vocês não acham que é muito mais próximo a gente quantificar menores até 1 ano, 11 meses e 29 dias, que por conta de um dia ele não vai ter 2 anos completos, né? Eu acho que é bem mais fidedigno do que a gente ampliar para 2 anos, porque quando a gente amplia para 2 anos, entra 2 anos, até 2 anos, 11 meses e 29 dias, que na verdade já são menores de 3 anos. Então, para a qualidade do registro, eu acho que por conta de um dia, essa criança não vai ter 2 anos completos. Essa é a primeira questão. O que tu me diz, assim, Stephanie, sobre isso? E o segundo ponto é que eu entendo que a experiência de Fortaleza foi começar a avaliar a caderneta a partir dos 6 meses. Mas, assim, até 6 meses, essa criança ela já foi várias vezes na unidade de saúde. Ela já passou por pelo menos 3 consultas de puericultura, que ela teria que passar, né? Ou ela pode ter passado até por mais consultas de puericultura, a depender do profissional, a depender se teve alguma dificuldade, alguma intercorrência. Então, se a gente começa a avaliar essa criança com 6 meses, eu acho que a gente perde de quantificar várias consultas, né? Porque se o indicador é 9 consultas até 1 ano, digamos, né, para avaliar se essa puericultura está sendo efetiva, eu começando a avaliar a partir do 6º mês, eu perco várias consultas. Eu posso perder. Então, assim, essas são as minhas 2 preocupações, né, desse recorte, principalmente da idade. E aí, há uma outra dúvida que eu tenho é se esse recorte vai ser padrão para todos os municípios, porque como é uma estratégia e vários municípios vão estar vivendo esse processo ao mesmo tempo, né? Vamos estar caminhando juntos, aderimos juntos, todos no mesmo ciclo. Eu acho que seria muito interessante, até mesmo para a questão de avaliação do Unicef, o recorte de idade ser de todos os municípios, né? Eu sei que vocês estão deixando bem aberto para a questão do comitê científico, se isso for aprovado pelo comitê científico local, mas eu acho que esse recorte é uma sugestão, né? Esse recorte de idade deveria ser algo instituído mesmo, padrão. Eu acho que fica até mais fácil da gente avaliar indicadores e até mesmo de conversar sobre as experiências, né? Porque eu acho que ao longo do processo a gente vai ter muito isso. A colega de Salvador ainda agora já botou, olha, em Salvador eu não tenho nenhuma caderneta. Então, eu acho que com o tempo a gente vai começar a se conversar, né? Olha, e aí, minha colega de Salvador, como é que você está fazendo aí no seu município? Qual é a sua experiência? Porque, na verdade, não é uma competição, eu acho que é uma troca de experiências onde todos os municípios podem ganhar o selo, então ninguém está competindo com ninguém, né? Então, a gente pode trocar experiências exitosas entre os municípios. Por isso que eu acho que a padronização da idade tem que ser mesmo para todos, entendeu? E não individual, é uma sugestão. Você começa?
Pode ser, Ananda, muito obrigada. Acho que você está contribuindo muito para esse webinário, né, com perguntas muito relevantes. Essa questão do corte da idade, então, gente, os primeiros 1.000 dias, então, desde a gestação até a criança completar 24 meses. Então, a gente não entra em 2 anos e 11 meses, não é menores de 3 anos, seria até os 2 anos de idade, até 24 meses. É, Esse é o ponto de corte geral, né, que a gente busca avaliar na UAP, mas depende, cada indicador, ele tem um diferencial. Então, tem indicador que o denominador vai ser das crianças, vai ser o número de nascidos vivos que estão ali sendo acompanhados pela unidade. E Ananda, sobre a questão dos pontos de corte, de como que vai fazer. Primeiro, a plataforma, a gente tem a ideia de que vocês possam sim conversar um com os outros e trocar essas ideias. Então, com certeza, acho que esse é um ponto forte da UAP, é a possibilidade de compartilharem boas práticas, de compartilharem como que estão lidando com os desafios e com as situações. E aí, em relação à avaliação, a gente não vai falar dela hoje, né? A gente vai realmente, deve ter eu imagino que a gente vai fazer um webinário só sobre isso, e que vai ser mais para frente, acho que não agora, nesse momento inicial. Mas a ideia é que para a certificação, a comparação ela seja feita entre unidades na mesma capital e não comparando com outras capitais. Então, como o comitê científico ele vai ser para cada capital, ele tem a possibilidade ali de agir um pouco diferente, ser um pouco mais flexível e de estender essa flexibilidade para todas as unidades que vão estar ali. E aí, isso não tem impacto em unidades de outras capitais. Então, acho que isso também ajuda para que tenhamos essa flexibilidade. Roger? Perfeito. Isso de 2 anos, de estar escrito, Ananda, pode ser muito mais uma estratégia de comunicação. É mais fácil comunicar, escrever, e os jornalistas que editaram há 2 anos, assim, dessa forma, e eu entendo a tua questão, porque, assim, para a gente que está lá no dado, 2 anos é diferente de menos de 2 anos. Porque 2 anos é uma coisa, e aí 3 anos, como você bem apresentou. Então, a ideia, na verdade, é como você falou, menos de 2 anos, com 1 ano, eu esqueci os meses, mas exatamente isso. Segundo, quando tu falar, Fortaleza, vocês fizeram com menos de 6 meses, tem que ter tal consultas. A gente tinha noção disso e, de fato, a gente optou por considerar isso. Então, o ideal são 7 consultas até 1 ano de idade. Perfeito. Quantas dessas deveriam ter sido feitas até os 6 meses? E isso foi que a gente utilizou de ponto de corte. Então, assim, quando a gente desce a idade para 6 meses, para ser incluso na pesquisa aqui em Fortaleza, a gente também ajustou os indicadores para isso. Então, a gente reconhece que, olha, seria interessantíssimo a gente ter até 2 anos, para a gente ter até 1 ano, mas não era execuível. O Jerry está lembrando que a gente fez um piloto antes de lançar o app. Então, assim, a gente precisou, na verdade, fazer esse ajuste para que fosse execuível. E a gente reconhece que, de fato, o ideal seriam outros pontos de corte, mas a gente desceu e avaliou dessa forma. O Gerli também falou aqui no chat que Fortaleza agora vai começar exatamente com isso. De 0 a 2, a gente vai ter esse processo mais longo e funcionando nesses novos parâmetros. Então, a ideia, de fato, a princípio, foi experimentar, avaliar se funcionava, o método, o levantamento de informações, toda essa avaliação. E Gerli, inclusive, lembra de novo que os resultados estavam muito aquém. Então, reconhecemos que o ideal não foi esse, mas era o que era possível. E o comitê científico olhou de fato, estabelecer essas metas, levar em consideração isso tudo, pode não dar execuibilidade para esse processo, a gente pode não conseguir. Vamos descer para 6 meses, ajustar esses pontos de corte aqui e calcular. E foi o que a gente fez e, de fato, foi como foi possível e a gente conseguiu esses resultados que permitiram repensar todo o processo e estabelecer novos parâmetros, novos indicadores. Isso, e aí de forma retroativa, né, Roger? Porque, como a Ananda colocou, que a gente perderia as consultas até os 6 meses. Não é o caso. As consultas e as informações deveriam estar já na caderneta com 6 meses, e aí a gente pegaria retroativamente também esses dados.
Pessoal, então, eu acho que a gente pode. Tem muitas perguntas em relação à saúde, mas eu estou preocupada com o pessoal da educação. Então, vamos mudar agora o tema, passar para a educação, mas a gente tenta ter um tempinho no final para mais perguntas. Se vocês quiserem, guarda as perguntas de vocês e a gente deixa vocês falarem, então, e colocarem essas perguntas, mesmo da saúde, no mais para o final. Então, eu passo agora para a Carol para apresentar a parte de educação. Então, bom dia a todos e a todas, de novo. Eu acho que a primeira colocação sobre o resultado sistêmico da educação é de que, diferente da saúde, a gente tem um contexto que é um contexto de avaliação qualitativa. Então, a gente não tem uma linha de base gerada para um processo qualitativo, a gente não tem aonde coletar, né? Como é feito na saúde. E a decisão por utilizar os indicadores de qualidade da educação infantil é uma decisão de que esses indicadores e o primeiro ciclo que vocês irão fazer utilizando a metodologia do INDIC é que vai gerar essa linha de base, né? Então, a partir, então, do primeiro ciclo realizado pela unidade de educação infantil, olhando para as 4 dimensões destacadas pela UAP. Essas 4 dimensões são planejamento institucional, multiplicidade de experiências e linguagens, saúde e cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção. Essas 4 dimensões vão gerar essa linha de base, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter um segundo ciclo após alguns meses. Não vai ser, a gente não vai conseguir fazer 12 meses depois, acredito que seja um pouco antes. A gente faz um segundo ciclo de INDIC para daí poder comparar o ganho, né? Então, a gente vai ter possivelmente um webinário e na videoaula, né, durante a capacitação, acredito que muitos conheçam a metodologia do INDIC, mas a gente vai ter uma videoaula específica sobre a metodologia. Ela trabalha com cores, né? E essas cores, elas vão ter uma pontuação por trás das cores. Então, isso tudo vai estar informatizado, e aí, a partir disso, a gente vai ter a linha de base e onde é que a gente quer chegar. Então, a ideia é que todas as unidades de educação infantil possam sair, de repente, de um vermelho, de um amarelo para um verde, né? A gente utiliza aí as três cores do semáforo na metodologia, e aí já vou pedir para a Stephanie passar isso. A gente vai ter uma plataforma de inserção, então, a partir da metodologia, a partir do diálogo com a comunidade escolar, com as crianças, com os professores, a gente tem essas 3 indicações. Então, dentro da dimensão, a gente tem indicadores, né? Então, essa é na primeira dimensão, que é sobre planejamento, uma pergunta que a instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento conhecida por todos, então haverá aí, junto com a comunidade escolar, né? O verde se tem
essa proposta, se essa proposta está em forma de documento e se é conhecida por todos da comunidade da unidade de educação infantil. Se sim, é verde. Se tem, por exemplo, a proposta, mas não é conhecida por todos, é um amarelo. Ou se tem a proposta, mas não está em forma de documentação, não está escrito, né? Não está sistematizada aí, é amarelo. Se não tem e não é conhecido por ninguém, é vermelho. Então, essa decisão ela é feita coletivamente, né? Durante a avaliação do INDIC, e aí vocês vão poder sinalizar, marcar, e aí peço para a Stephanie passar. E aí, a partir das marcações e das sinalizações que vocês fizeram, a gente vai ter um plano de ação que vai ter os desafios identificados por vocês, as ações de melhoria também organizadas pela própria unidade, os responsáveis aí indicados para execução de ações dessas melhorias que foram planejadas e o prazo. Aqui, o prazo, a gente vai indicar de que esse prazo seja um prazo aí de 8 meses, 10 meses no máximo, para que, no segundo ciclo de capacitação, né, de avaliação, a unidade possa identificar aí o crescimento, né? Se passou do amarelo para o verde ou do vermelho para o amarelo, né? Então, a plataforma vai sinalizar isso. Olha, vocês na primeira dimensão estavam amarelo e agora a gente está verde, né? A gente conseguiu avançar. Não sei se fui muito claro, eu queria dizer que, diferente da saúde, né, nós temos 2 resultados, então a gente está iniciando o ciclo, diferente da saúde, que já teve um ciclo feito lá em Fortaleza, né, nós introduzimos um ciclo de educação para 6 capitais, então a gente não tem um ciclo sendo feito em uma capital de forma a ser um ciclo digamos assim, preparo para que as outras cidades entrassem, né? A gente tem um ciclo de educação acontecendo nas 6 capitais de forma simultânea e, digamos assim, um teste ou um primeiro ciclo, inclusive, avaliado como foi feito em Fortaleza, né, com a saúde. Então, vamos lá. O segundo resultado sistêmico... Carol, eu queria só falar rapidinho da questão da pontuação, porque, bom, nós temos 2 resultados sistêmicos de educação, mas a gente teve o cuidado de utilizar essa avaliação que fosse já bem estabelecida, né, Carol? Inclusive, a gente já trabalha com o INDIC muito fortemente nos municípios do selo, e aí tivemos também o cuidado de selecionar partes do INDIC que fossem endógenas, né, que as unidades possam realizar sozinhas e que não precise de outra... da ação do município para que aconteça. Por quê? Porque a gente quer avaliar a unidade e a gente quer que a unidade seja capaz de alcançar isso sem depender de outros fatores. Então, aqui, a metodologia, acho que ela é muito mais fácil de ser seguida, eu acho, do que a saúde, né? Porque aqui a gente realmente tem 4 dimensões. Dentro de cada dimensão, nós temos 3 subdimensões. E aí,
a plataforma, para cada uma dessas subdimensões, tem várias perguntas que são feitas e classificadas nesse verde, amarelo e vermelho para poder trazer uma classificação final. Então, não é só responder uma pergunta, não são só 3 perguntas de cada dimensão, mas são várias perguntas de cada subdimensão para chegar a uma conclusão. E aí, a pontuação aqui, ela fica mais clara, porque cada unidade precisa ter pelo menos um item de cada dimensão com um mínimo de 10 pontos, e aí a gente fazendo o cálculo, né, tendo 4 dimensões e 3 subdimensões em cada, dá o valor máximo de 120 pontos. Então, a gente propôs aqui um ponto de corte, que é 70% da pontuação máxima, que seria 84 pontos, é o ponto de corte para a certificação. Então, fica mais claro, né, e mais nivelado. E é importante dizer que essas quatro dimensões, elas têm desses 3 indicadores, porque o que a Stephanie chamou de dimensão, a gente tem chamado de indicadores. Então, assim, dentro do indicador 1.1, proposta pedagógica consolidada, vão ter várias perguntas, né? Dentro do indicador 1.2, planejamento, acompanhamento e avaliação, também vão ter várias perguntas, né? Perguntas que já estão estabelecidas no INDIC, mas, por exemplo, a dimensão 2, que é multiplicidade de experiências e linguagens, ela tem, para além de 3 indicadores, ela tem 7 indicadores. A gente recortou, fez um recorte e trouxe os 3 indicadores que, para nós, enquanto UAP, faria mais sentido para a certificação. Então, acho que é importante também registrar isso, né? E, como a Stephanie falou, muitos municípios e as capitais em especial já fizeram ciclos de avaliação com o INDIC, sabem utilizar a metodologia do INDIC, né? O que a gente está colocando na UAP é também a possibilidade de ter esse registro um pouco mais sistematizado, porque ele está numa plataforma, ele está... a unidade vai poder olhar para o próprio plano de ação e para a forma, né, para a avaliação que ela fez, para a autoavaliação que ela fez, de forma muito automática, né? Então, acho que é importante dizer isso. E é importante também dizer que cada unidade faz a sua autoavaliação, enxerga a sua autoavaliação, mas não enxerga a avaliação de outra unidade ou de outro município, né? Resguardando aí todos os dados e, enfim. Então, aí um pouco. E o resultado sistêmico 2, ele é um resultado que dialoga com a questão dos maus tratos, dos abusos da negligência, né? Dialoga com a proteção das crianças e com o que a gente chama de desenvolvimento típico e atípico e aprendizagem das crianças. Então, inclusão e proteção, né, caminhando juntos, e aí a gente traz 6 possibilidades, mas, obviamente, né, as unidades podem ter outras ações que protejam e incluam crianças, né? E aqui também é importante dizer que a linha de base também não existe, né? Assim, a linha de base vai ser criada e é uma informação. Então, a unidade vai nos informar
o que desses 6 pontos ele fez. Então, a equipe participou, a equipe pedagógica participou de cursos sobre educação que protege, específicos para a educação infantil. Por exemplo, organizou reuniões com as famílias sobre o tema da deficiência, ou sobre inclusão, né? Ou sobre doenças raras, que são temas importantes, né? E que o Unicef considera que são temas que podem qualificar a ação pedagógica e a ação para a inclusão de crianças. Então, se houve, por exemplo, uma reunião anual com esses temas, com 80% das famílias participando, isso tem um peso. Se a gente teve 50% a 80%, tem outro peso, né? Peso 20%. Se tem menos de 50% das famílias participando dessas reuniões, isso é peso 10%. E o que eu estou dizendo aqui é que isso é uma autodeclaração. Então, a unidade vai declarar para nós, dentro do sistema do AVA, né, do Moodle, dentro do próprio sistema aí, que o Unicef vai ofertar, vai nos dizer e vai nos mandar daí alguns documentos que declarem isso que foi feito na unidade, né? Não sei se foi claro. Então, a Amanda aqui, com relação ao... Será muito importante apoiar as unidades, exatamente. A gente vê esse resultado sistêmico 2, Amanda, como um resultado que traz aí a potência da intersetorialidade para a primeira infância, porque a gente sabe que muitas unidades de educação infantil não vão ter profissionais, ou tem poucos profissionais que conduzem esses temas, né? E a assistência e a saúde podem, para que esses temas possam ser debatidos, possam ser dialogados com as famílias e com os próprios profissionais de educação, né? E aí a carinha da plataforma, né, Stephanie? Isso. Então, eu também acho esse comentário da Amanda foi essencial. Eu vou ler, porque depois, se tiver no YouTube, para o pessoal também entender, então ela escreveu que, com relação ao resultado sistêmico 2, será muito importante apoiar as unidades de educação na intersetorialidade com as UAP Saúde e com assistência, exemplo no cruzamento de dados das notificações. Então, com certeza, é justamente o que a gente está promovendo aqui, por meio da UAP, que haja essa intersetorialidade, que haja essa comunicação entre saúde, educação e assistência. A gente sabe, inclusive, né, Stephanie, que em algumas capitais, esses fluxos de notificação estão muito estabelecidos e a educação infantil, a unidade de educação infantil, ela está dentro do fluxo e sabe o que fazer, digamos assim, né? Os atores envolvidos e tudo. Em outras capitais, isso não está tão estabelecido. E esse resultado sistêmico 2 ele pode auxiliar nessa organização para o próprio município, né? Então, a gente obviamente, essa relação aí entre a unidade de saúde, a assistência e a educação infantil é essencial para que a gente avance na proteção das crianças. Sim, e a Lélia também colocou que essa comunicação escola-saúde para fortalecer a caderneta da criança, assim, que também vem com o objetivo de tirou a palavra saúde justamente também para tentar trazer um pouquinho mais desse trabalho conjunto, né?
Pessoal, então, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma pergunta da educação, se o pessoal quiser falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha que a gente deixa vocês terem fala aqui, se quiser falar da educação, se quiser trazer também pontos da saúde, eu estou vendo que a Ananda e Marineia estão com a mão levantada. Se vocês ainda quiserem falar, permaneçam com a mão levantada, senão abaixa, que a gente coloca vocês para falar já já. E aí, só como informe, pessoal, eu queria só mostrar a carinha mesmo da plataforma, do Moodle, que a gente deve liberar para vocês ou no dia 4 de outubro, já para as inscrições, ou a gente vai liberar mesmo no dia 5, mas a gente vai informar adequadamente. E aí a plataforma, ela vai ser, por autoinscrição, então, dentro das unidades, eu imagino que vocês têm as pessoas já que vão fazer o ciclo de capacitação, que terão que fazer o ciclo de capacitação. Mas a plataforma, a gente quer que ela fique aberta para qualquer pessoa fazer. Se tiver interesse, né, em ver os temas, em participar, em aprender um pouco mais, que é sempre importante a gente estar se capacitando. Inclusive o pessoal da assistência, que não tem uma UAP assistência ainda, mas eles são muito convidados também, muito bem-vindos para poder fazer o ciclo de capacitação. Então, ele é mandatório para quem vai estar participando da UAP, né? Mas é aberto para todos. Por isso que a gente está colocando autoinscrição. E aí lá vai ter o lugar para você colocar qual capital que você é, o estado, para que a gente também consiga saber se todas as capitais estão fazendo e quantos inscritos. Mas é importante que cada unidade tenha lá o seu quantitativo de quem da UAP estaria participando oficialmente do ciclo de capacitação. E aí, a gente vai trazer um tutorial depois explicando como que vai ser feito, mas vão ser videoaulas e vão ser 3 ciclos, né? O primeiro ciclo é um ciclo introdutório, falando sobre primeira infância. O segundo ciclo, ele traz a questão da gestão, baseada em resultados. E o terceiro, ele muda, ele abrange, né? Tem um terceiro ciclo da saúde e tem um terceiro ciclo da educação, que aí vocês podem desmembrar para qual área que vocês são. E aí, só avisando que a capacitação ela começa então no dia 5 de outubro, mas ela vai estar aberta. Então, quem não conseguir começar no dia 5 de outubro, se vocês ainda estão escrevendo as unidades, eu sei que tem algumas capitais que pediram, inclusive, um tempo maior de inscrição. Tudo bem, não tem problema, vocês podem continuar inscrevendo as unidades. Durante o ciclo, começou o ciclo e falou: agora a minha unidade quer entrar, agora a gente entendeu melhor o que é, a gente quer entrar. Pode entrar durante o ciclo de capacitação também, só fica um pouquinho atrasado nos tempos, mas acho que dá para alcançar. E aí, os ciclos vão ser liberados ao longo do tempo. Então, quando vocês entrarem na plataforma, só vai estar liberado o primeiro ciclo. Aí, se eu não me engano, no dia 14 de outubro, a gente abre o segundo ciclo. E depois, mais para frente, no dia, se eu não me engano, no dia 22, a gente abre o terceiro ciclo. Então, vai ser feito dessa forma para que a gente tente um pouco nivelar todo mundo indo ao mesmo tempo e não tenhamos, assim, pessoas que vão acabar em uma semana e a outra que vai acabar em um mês. Até porque o ciclo de capacitação, ele vai trazer alguns pedidos de vocês, não de vocês como alunos, mas de vocês como unidade. Então, a unidade vai ter que escolher uma pessoa que vai postar lá o que está pedindo de entrega dentro daquele ciclo. Então, por exemplo, a linha de base, ela é uma das entregas. Então, vocês vão ter que definir se vai ser uma pessoa que vai entregar pela unidade, ou se vai todo mundo que daquela unidade que está fazendo vai postar o mesmo exercício. Isso pode ser definido com o tempo, isso pode ser definido também junto aos tutores que vão estar participando aí da plataforma e com o comitê científico também, pode ser alinhado internamente. Lembrando, a gente está sempre tentando ser bastante flexível para que a gente atenda aí a todas as questões específicas de cada capital. Vou ler aqui mais alguns comentários. A Marineia
Tá, falou que precisamos ter esperança e ir com calma após o nosso próprio diagnóstico situacional. Enquanto isso, mantemos o diálogo com os colegas dos outros municípios que muito nos enriquecem. Ótimo, Marinéia. E o diagnóstico situacional é justamente para pensar na melhora. Então, estamos todos juntos, com muita calma para fazer essa análise e tentar melhorar. O professor escreveu tudo muito claro sobre a saúde, poucas ações para a educação, tem 10 metas. É a gente que propõe as estratégias? Professor, talvez se você quiser falar, aí fique mais clara a pergunta, né, para a gente responder. E a Aline perguntou se cada capital vai poder escolher a data do início do seu ciclo. Eu não diria isso. Eu acho que a gente começa o ciclo no dia 5. Se tiver um certo atraso, não tem problema, mas o ideal é que a gente cumpra ali no mês de outubro todas as aulas. Matilde está com a mão levantada. Isso, deixa eu trazer ela para cá então. Oi, Matilde. Oi, bom dia. É só esclarecer uma questão que foi levantada, mas a princípio até já andei respondendo no chat, é que essa questão de criança acima de 2 anos, né, quando a gente fala 2 anos, eu até queria que vocês depois olhassem com mais calma na própria metodologia. Isso está claro, a gente fala os mesmos parâmetros do Ministério da Saúde. Então, crianças até 6 meses em aleitamento materno. Então, quando a gente fala até 6 meses, a gente está falando da criança de 5 meses e 29 dias. Até 5 meses e 29 dias, que é a véspera dela completar os 6 meses. Esse é o padrão que o Ministério usa, não é 6 meses e meio. Quando a gente fala criança de 5 anos, com a vacinação completa na tríplice viral, então são crianças até completar 5 anos. Então, menor de 5 anos, menor de 2 anos, tá? Então, só para vocês compreenderem que até na própria descrição de cada indicador desse, se a gente colocar no site do Ministério, que tem o PNI, que tem os sites oficiais, ele vai te explicar bem direitinho como é que é feito esse cálculo, tá bom? Mas isso também vai ser mais detalhado nas publicações que vão sair. Obrigada, bom dia. Obrigada, Matilde, isso mesmo. Professor, você tem que levantar a mão. Você está dizendo aqui no chat que quer falar? Deve ter um botãozinho aí para você levantar a mão. Senão eu tento te colocar aqui. Ah, isso. Matilde, mas sim, a gente está tentando fazer esse documento sobre avaliação de uma forma bem didática e bem clara. Estamos tentando. Então, por isso que ele está demorando um pouco mais, mas em breve esse documento vai estar pronto e acredito que vai nos ajudar, assim, a esclarecer muitas questões. Deixa eu tentar colocar. Estou chamando de professor porque está escrito professor. Mas você está aqui já, acho que já consegue desmutar para poder falar. Estão me ouvindo? Ah, sim, sim. Bom dia, Andréa Castro, certo? Da Secretaria de Educação do Recife. A pergunta foi exatamente isso, que eu estou acompanhando todo o webinário de vocês e todo o material que eu tenho lido. Eu tenho verificado que todas as ações e todos os exemplos que vocês colocam dentro dessa ação da UAP está voltado na área de saúde. E já entendi também que, inicialmente, é um projeto de saúde que a gente está entrando agora com a questão da educação. Eu li o material de vocês e a gente tem 10 metas que vocês estabeleceram dentro da ação, certo? Que são as metas que eu estou tentando agora construir o plano de ação. A pergunta que eu faço, porque, por exemplo, aqui tem a questão, eu vou lá ler uma das metas que vocês colocam para poder exemplificar, para ficar mais claro, tá certo? Como bota assim, por exemplo, promover no seu cotidiano o cuidado e o bem-estar da criança atendidas. Então, está aqui essa meta pré-estabelecida pela UAP. As estratégias para essa ação, certo? Será a construção da Secretaria de Educação baseado na vivência dela,
entendendo? E porque assim, todas as metas estão estabelecidas, mas as estratégias não estão, nem quem está envolvido. Essa incumbência é nossa? Não sei se ficou claro. Na verdade, eu estou em dúvida do que você está chamando de meta. Porque no documento que eu recebi, eu li, e aí dentro do documento central, deixa eu até pegar aqui para poder colocar, que é a estrutura metodológica, tá? Da iniciação da unidade de amigo da primeira infância. É um material que foi disponibilizado para a gente. Nesse material, no início, tem as 10 diretrizes da saúde e as 10 diretrizes da educação. São essas diretrizes que eu estou lendo como meta. Seria isso? Entendeu? Agora? Sim, sim. Porque tem o 2.2 do documento, que são diretrizes da UAP na educação infantil. Então, aí tem aqui, são 10 diretrizes. Eu estou chamando de meta, agora eu vi, são diretrizes. Né? Que é bem diferente de meta, né? Diretrizes, sim. Diretrizes são o que nos guia em termos de olhar futuro, digamos assim, para que alcancemos qualidade. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente tem uma diretriz que nos guia, e essas 10 diretrizes, tanto na saúde quanto na educação, são o que nos guia para esse caminho, né? Não exatamente a meta, é uma meta a se conseguir, mas é o olhar que a gente precisa ter para que uma unidade de educação infantil, por exemplo, seja entendida, seja vista como uma unidade aí de amiga da primeira infância, né? Não sei se fui clara. Foi clara, mas aí ainda foi clara na questão da diretriz, que eu dei uma lida agora, não são metas, mas aí a dúvida ainda permanece no sentido de que o desdobramento dessas diretrizes será feita por nossa secretaria a partir da nossa vivência, é isso? Isso, o desdobramento das diretrizes, elas estão conectadas aos resultados sistêmicos. A gente entende que, se a gente alcança os resultados sistêmicos, a gente está de acordo com as diretrizes anunciadas, né? Então, acho que o foco é entender como é que a gente alcança os resultados, né? Os passos que cada unidade, que cada secretaria precisa fazer para alcançar os resultados sistêmicos. Acho que esse é o... Entendi. Então, eu tenho umas diretrizes e a questão do instrumental que a gente utiliza na rede, a gente vai fazer o checklist e a gente vai fazer essa observação no campo, porque Recife, eu acho que vocês sabem, a gente aderiu à questão, como é novidade para a gente estava estando num período pandêmico, a gente está vivenciando o período pandêmico, o secretário resolveu a gente ter apenas 2 unidades de ensino. Então, as 2 escolas, que no caso a gente vai estar implantando a questão da UAP, eu preciso fazer vamos dizer assim, esse plano de ação. Aí eu estou, nesse momento, tentando entender como será esse plano de ação. Está até aqui, assim, ó, minha gente, está desse jeito. Né? Eu peguei as diretrizes, estou entendendo, pegando, porque a gente já tinha documentos, instituição normativa que regulamenta algumas diretrizes que estão aqui. Então, seria eu pegar essas diretrizes, baseado nessas diretrizes, ver a questão do que eu tenho, fazer o levantamento para cada diretriz, o que é que a gente utiliza, e aí a gente já tem um instrumental de alguns documentos, certo? E aí a gente aplicar na unidade onde a gente está sendo o nosso projeto piloto. É isso? Eu acho... Como é seu nome? Desculpa. Andréia. Andréia.
Andréia, eu acho que na educação especial, é, durante o ciclo de capacitação da educação, vocês vão perceber que, ao contrário também da saúde, a gente vai criar o nosso dever de casa do plano de formação vai ser como é que as unidades vão organizar para realizar os indicadores de qualidade. Então, o plano de ação do ciclo de capacitação não vai ser fazer o INDIC, porque a gente entende que a gente está num momento de pandemia, porque a gente entende que seria interessante fazer o INDIC no começo do ano letivo, então ali até março de 2022, né? Então, o que a gente vai fazer no ciclo de capacitação, como dever de casa, é organizar essa ação que vai ser conduzida dentro das unidades do INDIC no começo do ano letivo de 2022, ok? Então, estamos aqui anunciando uma coisa que vai ser bem passo a passo, discriminada lá no ciclo de capacitação, mas para a gente poder trabalhar com menos ansiedade, assim, no sentido de que, vamos ter... A gente entende que a educação ela tem um ciclo letivo, diferente da saúde, que atende né, sem interrupção. Então, no ciclo de capacitação, no ciclo 3, que é o ciclo onde a gente divide saúde e educação, quando a gente conversar na educação, a gente vai conversar sobre isso. Olha, o INDIC, ele vai precisar ser realizado até tal mês de 2022, então vocês vão precisar, como dever de casa, organizar como é que vai ser feito o INDIC lá no começo do ano, ok? Só para poder exemplificar, ver se ficou claro mesmo, que eu acho que a dúvida tem que tirar agora com vocês. Né? Por exemplo, tem aqui a questão de realizar pelo menos 2 ciclos de autoavaliação, utilizando os indicadores de qualidade da educação infantil. Esse indicador de qualidade da educação infantil a gente já usa na rede, porque exatamente a questão da escala que a gente verifica. Aí, esse instrumental que nós já utilizamos, né, na rede, inclusive, a gente está até com uma pesquisa dentro, que é uma amostra, né, que a gente está fazendo aqui, eu posso utilizar esse mesmo instrumental nessa diretriz. Isso. Ok. Perfeito, era isso. Obrigada, viu, gente? Vou discutir, vou tirar todas as dúvidas com vocês. Com certeza, estamos à disposição. Tá certo. E é bom que tira dúvida de outras pessoas também, né? De uma vez. Obrigada, Andréia. Obrigada também. Eu vou colocar, então, agora a Simone Calandrini. Oi? Estamos te ouvindo. Que bom. Boa tarde a todos e a todas. Prazer, muito bom rever você, Carol. Stephanie também, muito prazer. O Roger estou conhecendo hoje. Prazer. Roger, você já tem 18 anos? Tem rostinho de... Menina, tem um tempo já. Tá te passando essa história, tem uns dias. Brincadeira, porque você é bem jovem. Bem, eu acho que algumas coisas, Carol, tu já trouxe aí na sua fala, e outras realmente a cabeça fica borbulhando, né? Porque é uma ação muito nova e a gente está iniciando essa caminhada agora. E tem algumas questões que a gente queria... Vocês estão me ouvindo, né, gente? Porque apareceu uma imagem aqui, pronto. Tem algumas questões, Carol, que a gente queria ver, mas eu não sei se seria aqui ou se seria de forma mais individualizada, né? Sim, sumiu o seu áudio, cortou. Eu parei da forma individualizada. Pronto. Vocês estão me ouvindo agora? Pronto. Desculpa, é que eu estou tentando te permitir de colocar seu vídeo. Eu acho que
Cortou. Eu apertei aqui para aparecer e deu um probleminha aqui também. Mas é Acho que assim. agora pode tentar de novo, Simone. Tá. Então, assim, nós queríamos entender mais a parte do cronograma de execução mesmo, né? Porque eu, como município de Fortaleza, né, nem me apresentei, né, gente? Eu sou da SME de Fortaleza, né? Para quem não me conhece. Fortaleza é uma rede muito grande, né? E tem muitas ações, né? Nós temos formações que já tem uma formação continuada com os profissionais da educação infantil, aí dentro do mês já tem todo um cronograma de ações, né? E a gente realmente precisaria de um cronograma de execução das ações mais claro, né, com datas, com períodos, para a rede poder também se organizar, né, para as ações que serão desenvolvidas, né? A primeira coisa. A outra coisa também é que no dia 5 agora já inicia o primeiro ciclo formativo, e seria para quem? É para os técnicos ou já envolve as instituições que vão fazer adesão ao projeto? Porque a gente precisa dessa informação, porque a informação que nós recebemos aqui é que seria, dia 20, iniciaria a formação com as unidades escolares. Aí a gente recebeu a informação agora, que é dia 5, né? Inicia um ciclo. Aí esse ciclo seria com quem? Com os tutores, com os técnicos da secretaria que vão conduzir esse processo nos seus municípios, né? Ou já é com as unidades escolares? É outra pergunta, né? E a outra, a Carol já fez uma fala aí que contemplou, né, já um pouco, né? Porque a nossa preocupação é que nós estamos já praticamente, aqui no Ceará, a gente chama dos breu-robôs, né? Ou seja, a gente já está entrando em outubro, né? E nós só temos praticamente outubro e novembro, né? E uma parte de dezembro com atividades, né, escolares. E nós vamos iniciar já com as instituições, as unidades escolares, esse ano, com o processo formativo para implementar em 2022. Era essa questão que eu queria ver com vocês. Posso começar pela última pergunta, né? É isso mesmo, Simone. O terceiro ciclo formativo, na parte de educação, a gente pretende que as pessoas conheçam o processo metodológico, né? Possam se... a quem não conhece, conhecer, aprender e organizar para que ele possa ser implementado, possa ser feito, realizado com a comunidade escolar, com a escuta de todos, no começo do ano letivo, né? A gente entende que essa seria a melhor forma, melhor do que pedir para que vocês já no ciclo formativo façam o levantamento, façam um indique aí, pensando justamente que estamos no final do ano letivo, né? Tá? Então, essa primeira etapa é a adesão das instituições e formação, né? Formação, a organização para entender a metodologia, para entender o sistema, para plano de ação, elaboração do plano de ação, né? Para execução, ser em 2022, considerando que a gente está no final do semestre, certo? Isso. Ok. Isso. E no dia 5, seria... Então, Simone, sim, a gente só tem um ciclo de capacitação. Claro, a gente vai ter que promover uma capacitaçãozinha a mais para os tutores, que a gente vai informar para eles acompanharem o ciclo, mas o ciclo de capacitação, ele é um apenas que é aberto para todos. Então, no dia 5, ele começa para todo mundo, tanto para o pessoal da saúde quanto da educação, gestores que queiram fazer, técnicos que queiram fazer, todos incluídos. Mas, como eu disse, a gente está aberto para flexibilidade e especificidade do município. Então, se você já combinou com a sua equipe de educação que eles só iriam no dia 20. No dia 20, se eu não me engano, no dia 22, a gente vai abrir já o terceiro ciclo, que é específico para a educação. Mas já vai estar rolando lá, né? Já vai estar aberto tanto o primeiro ciclo, que é um introdutório de primeira infância, que todo mundo tem que fazer, quanto a questão da gestão baseada em resultados, que é o segundo ciclo. Então,
se vocês entrarem só no dia 20, vocês vão ter menos tempo para poder fazer todo esse ciclo. Mas eu acredito assim que não é tanta coisa assim. Então, eu imagino que vocês entrando depois, vocês conseguem também cumprir com o tempo e os dados, porque a gente não vai ficar só um mês com o curso aberto, a gente vai deixar aberto, né? Pode haver, então, um pouquinho de atraso, mas acredito que isso não implica em problemas para o AP, não. Certo, porque o nosso desafio aqui é a mobilização das unidades escolares, né? Claro. Para o dia 5, a gente, com certeza, os técnicos, a gente vai estar participando, né? Mas as unidades escolares ainda não estarão, porque nós estamos com um cronograma de exatamente nessa semana, primeira semana de outubro, fazer todo o processo de sensibilização e de adesão das unidades escolares, certo? Então, os técnicos participando, a gente pode também estar reproduzindo, né, para as instituições, enfim, né, mas ficou entendido, tá bom? Obrigada, queridos. Tá bom, Simone. E aí, qualquer coisa também, entre em contato com a gente ou com quem é o ponto focal do seu território de Fortaleza, para poder comunicar essas questões, tirar dúvida, né? Mas eu não vejo nenhuma implicação nesse atraso e a gente entende perfeitamente que a mobilização das equipes de educação vai ser um pouquinho mais desafiadora nesse contexto de pandemia, né? Então, isso é justificável, com certeza. Aqui, Carol, é o Rui, nosso ponto de apoio. Sim, é o Rui, eu imagino, eu não tenho certeza, eu imagino que a Tati também. Certo, perfeito. Obrigada. De nada. Eu vou aqui também ler, que eu achei importante, a Amanda, acho que é a Amanda do Rio, colocou aqui que na diretriz de educação, que a gente está focando na questão de deficiências, doenças raras, mas que a gente não colocou a questão racial e de gênero, e que a gente é fundamental a promoção de um olhar para a equidade racial e de gênero nas equipes de gestão das unidades escolares. Eu já vi aqui que a Luciana respondeu, falando que com certeza essa é uma questão muito cara para o Unicef, que tem que ser colocada desde a primeira infância. Então, realmente, na UAP, a gente tem um foco maior mesmo para a questão de deficiências, doenças raras, atraso no desenvolvimento, que é um termo que a gente usa mais para a questão da saúde, né, e não para a educação. Mas a gente entra também na questão de violência, e aí trazendo também uma perspectiva dessa questão de gênero, equidade racial. E só que aí, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas a gente está ainda planejando as nossas atividades relacionadas aos centros urbanos. Então, a PCU, né, ela acabou no ano passado e ela vai reiniciar agora num novo ciclo. E coincidentemente, são as mesmas capitais que a gente tem o AP, são capitais que vão estar também na plataforma dos centros urbanos. Então, a PCU, ela vai ter esse foco mais fortemente, ela está olhando muito mais para a questão de raça e gênero, então a gente está conversando sobre como nós conseguimos integrar uma coisa na outra, porque com certeza esse é um olhar fundamental, é um olhar que a gente tenta trazer em todas as iniciativas que a gente faz, então estamos conversando sobre essa possível integração, mas assim, vocês estando em capitais que estão participando da plataforma de centros urbanos, vocês também vão trazer esse olhar para dentro das UAPs. Agora, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, nem ninguém com a mão levantada. Alguém mais? Ou será que a gente pode ir finalizando? Acho que já são meio-dia, então vamos finalizando, né? Eu queria então agradecer muito pela participação de todos vocês que estão aí nos territórios, porque a participação de vocês faz essa conversa muito mais rica. A gente conseguiu debater vários pontos, entender as dúvidas, e acho que a partir daí a gente vai criando um diálogo cada vez melhor.
E agradeço muito também a Carol e o Roger por estarem aqui, se disponibilizarem para ajudar a responder todas essas questões. A Carol, inclusive, ela foi puxada ontem à noite e ela se disponibilizou para estar aqui, porque a gente viu que ela seria a melhor pessoa mesmo para estar respondendo essas questões da educação. Então, agradeço muito. Não sei se Carol e Roger querem também dar um tchau. Queria só agradecer e dizer que a gente, enfim, está à disposição, né, para as capitais, para as dúvidas aí mais referentes à educação, e com certeza vamos ter grandes diálogos e conduzir aí a qualidade para uma melhoria no atendimento das crianças de 0 a 6 anos nas capitais. Grandes desafios, mas junto é muito mais fácil, né? Então, contem aí com a gente. Muito obrigada. Eu também quero agradecer. Esse é um assunto que eu gosto muito. Quando você vê de fato ali os números fazerem sentido, isso é muito massa, eu acabo me empolgando. A Nanda pedindo desculpa, mulher, pelo amor de Deus, você fez o negócio movimentar, todo mundo aí comentou no chat. É sempre muito massa quando a gente está aqui e a galera está compartilhando, mandando dúvidas, explicando, respondendo uma própria pergunta dentro do chat. Isso é sempre incrível e estamos aqui para isso. Também agradecer a Stephanie e a Steph pela chance aí da gente conversar mais uma vez sobre esse tema. Sim, a Lélia está perguntando se tem data do próximo webinário. Então, ainda não, Lélia, mas a gente vai conversar, inclusive, sobre a necessidade de um próximo antes do ciclo de capacitação, ou se a gente já deixa para durante o ciclo, e a gente informa para vocês com o cartão convite, como a gente tem feito até então. Então, é isso, pessoal, muito obrigada. Acho que, como o Roger falou, ver os resultados que a UAP teve em Fortaleza, ver as mudanças nos números, nos traz, assim, muita empolgação para essa nova edição, sabendo que vai estar em 6 capitais, e a gente enxerga, assim, um potencial muito grande na UAP de trazer mudanças para os serviços, né, para a qualidade do serviço, para a identificação do que precisa ser mudado, de como pode ser melhorado, e é impressionante ver a força de vontade de vocês também de estarem fazendo mais pelas nossas crianças. Então, o nosso agradecimento a vocês dos territórios que estão aqui junto com a gente, entrando de cabeça mesmo nessa iniciativa. Então, um abraço, um bom almoço para todos e a gente fica por aqui.